Vamos lá! Mas dois quê? Mas num quê? Num podcast? Num episódio? Num quê? Duas pessoas? Olá, sejam bem-vindos ao episódio 5 do 2 em 1. Muito bem. Nossa Foi Senhora, bom? foi bom. Não, é sempre bom. Bem-vindos a mais uma semana com a Carolina Aranda e a Inácio Nunes. Eu gostei que tivesse dito o meu nome em primeiro. É só porque as pessoas já estão habituadas. Bem, que eu gosto muito desse assunto. Mas estamos a gravar um bocadinho mais cedo nesta semana. É, Por acaso disse no meu Instagram. Temos vida de, sabes, de artista E e então andamos sempre na estrada. a estrada, On tour, on road. on the road. E então nós costumamos gravar lá para sexta, sábado. Yeah. E hoje Assim, estamos a gravar uma... E normalmente estamos assim com Toda. um olho assim, meio fechado, meio aberto, Sim. à espera que acontece aquilo... sempre. Alguma coisa. E depois estamos sempre à espera que faça aquele download. E depois nós... E depois na manhã seguinte ainda estamos atrasados das coisas. É sempre um gandalote. Mas não é falta de organização Não é nossa. falta de organização, é falta de Tu oportunidade. eu vou explicar que eu estava a gravar um story a contar isto e a Inácia estava com um olhar de julgamento para mim, do género, estás a contar uma coisa que não é real. E é verdade. Mas não é, mas eu disse que não era falta de organização. E não é falta de organização. E às vezes o tema só nos surge mesmo no final da semana. Também. Porque nós também falamos muito dos temas que se passam na nossa semana e então Exatamente. convém que a semana passe. Por falar em temas que já passaram e que nós queríamos abordar, foi a seguir a termos gravado o último episódio. Ah, sim. Fomos jantar. Fomos jantar. E era algo que... Vamos já iniciar o tema, porque foi algo que eu estava a sentir e eu estava a ver Sim. de frente e estava muito incomodada e tu disseste, estás muito incomodada, para de olhar, e eu não conseguia, porque estava-me a incomodar verdadeiramente. Mas antes desta exposição, isso já me incomodava muito. Sim. Eu não gosto de ver pessoas a estarem a desfrutar de alguma coisa e estarem completamente coladas ao telefone. Uma coisa é, tu trabalhas com o telefone, ok, e é verdade, nós trabalhamos com o telefone, muitas vezes vamos fazer parcerias, vamos a restaurantes, vamos a sítios, etc, e temos que publicar as coisas e saborear na mesma, né? E dar a nossa opinião verdadeira sobre aquilo que estamos a sentir. Mas estar colado ao telefone e fazer as coisas de propósito para que o outro veja, a mim dá-me cabo do sistema nervoso. É que elas estavam... Nós estávamos num restaurante, vamos explicar. Podes Tu passas sempre para o fim. Tu tens este problema que numa história tu passas para o fim. A parte interessante. Está bem, mas eu gosto de Desculpa, dar então vá, dá lá. gosto de dar um contexto, gosto de explicar às pessoas que nós estávamos nesse restaurante e foi um grupo de 3, 4 raparigas, não era? 3. 3 raparigas que, entretanto, mudaram lá para... Porque nós estávamos lá fora a jantar, na parte exterior, e elas deviam estar lá dentro, presumo eu. Sim. Ou então chegaram naquela altura, eu não percebi muito bem, mas pronto, também não interessa. E elas chegaram e... Imaginem, estavam com um moé Chandon. Um Chandon, um buquê de Um rosas. buquê de rosas gigantes, tipo... Assim, toda uma preparação para aquele jantar. E eu acho que depois era o aniversário de alguma delas, uma coisa assim, pelo que eu percebi. Nem sequer era parceria como nós, nem nada disso. Nós isso conseguimos reparar. Mas aquilo que começou a chamar mais a atenção foi, lá está, a questão de, por exemplo, a certa altura, o empregado que nos levou o moé Chandon, Sim. eu não devia estar a dizer moé Chandon tantas vezes, porque... Lá Tá, está. ok. Enfim, Mas acho que eles vão nos patrocinar. nunca na vida. Mas quer dizer, não. Cancela! Mas levou-lhes a garrafa, E ficou à espera. mas muito tempo. Porque ele era para lhes abrir a garrafa. É o normal, não é? E antes disso, antes do Moé Chandon, foi o vinho. Não sei se eu reparaste. não reparei. Não. Pronto, ele abre o vinho, ele traz o vinho para a mesa e diz, querem provar? E elas? E ele, querem provar? E ela, sim, ponha. Ele põe, elas nem estão a ver. Estavam, mas eu isso reparei, que E estavam depois vidradas ele no telemóvel. prova, ele prova... Ele prova? Ai, elas Não, imagina, o que é que estás... Olha, posso? já que vocês não provam, sou eu. Prova. E elas provam o vinho. E eu, sim, tá bom. E depois, mas ela virou-se do género, tipo, calma. Tipo, espera. Tipo, elas estavam a publicar qualquer coisa e ele Sim. tinha que esperar que elas acabassem de publicar para servir o vinho. Exatamente. Depois foi o champanhe, ou seja... Das duas uma. Ele- Ou são coladas ou não têm memória no telemóvel para fazer depois.
Não, eu acho que É a inácia da vida. Antes de passar para o que eu ia dizer, queria só explicar essa questão de o empregado ficou. Ele estava Com cara de literalmente pau. ao nosso lado. Ele ficou ali tanto tempo Assim, com as mãos atrás. com as mãos atrás, Já, à espera crianças, já. que dessem autorização, entre aspas, para ele abrir o champanhe. E imagina, elas não falavam umas com as outras. Elas não... O brinde foi repetido, sabe-se lá 10 vezes. quantas vezes, só para aquilo. E o que eu ia dizer era porque nós... O que é que és? O que é que Não é? era Nada. isso, não era isso. Era Ok, não, mas estavam tipo a tipo, replicar... a replicar a cena. O Até brinde ficar bem. sabe-se lá quantas vezes, sim. E nós já falámos sobre isto as duas, que é... Nós, lá está, precisamente por essa questão de muitas vezes irmos também fazer uma parceria ou vamos fazer publicidade a determinado sítio, etc. Acontece que nós temos de filmar e, por exemplo, antes de comer, há aquele cuidado de, ok, bora fazer um vídeo, bora tirar uma foto, não sei o quê. Mas, pelo menos no nosso caso, nós somos muito rápidas, porque é tipo, o prato chega, nós fazemos um vídeo, uma Nós foto queremos comer a comida quente. e comemos. E muitas Não é? vezes também, ou só metemos depois, por exemplo, já acabada a refeição, Ou se metemos é rápido. ou metemos é muito rápido, nunca há aquela coisa de estarmos ali, sabe-se lá quanto tempo, ou do género, lá está, repetirmos um brinde não sei quantas vezes, ou fazermos coisas E também se isso acontecer, acho que muito planeadas. nós sabemos bem estabelecer esse limite. Imagina que eu estou a demorar mais tempo. Tu és capaz de dizer, oh, Inácio, Nós dizemos, sim, nós às vezes nós, acontece, sim. do género, Vá, metes vá, depois. bora lá. Sim, bora lá comer. Tipo, Não há paciência, Não há não há pachorra. Quando Pá, não uma dá. está tipo, a exagerar um bocadinho Sim. o tempo que está a demorar ou não sei o quê, é logo, bora, então, estamos aqui para Sim. comer, não é? Mas isto faz-nos voltar àquele assunto que é muito falado hoje em dia e toda a gente sabe disso, seja pessoas que trabalham com as redes sociais, seja quem não trabalha, que é a questão de a linha que há entre aquilo que é real e o que não é. Porque se for preciso, se calhar se nós não tivéssemos assistido a isto à nossa frente e ao facto de ter sido um jantar em que Não falaram? elas estavam... Mas quando eu vos digo caladas, nós não estamos a exagerar. Não estão, Não não estamos. falaram. Foi literalmente fingirem que fizeram um brinde, porque nem o fizeram, não houve aquela Eu coisa... até pensei, sabes que eu de- pensei que elas já eram estrangeiras. No final do jantar delas, Sim. é que eu percebi que elas eram Mas isso portuguesas. também não era desculpa de serem estrangeiras. Não, não, eu estou mas a dizer, teres não ouvido, ouvi, não ouvi nada o jantar. E eu não sou uma pessoa cusca, atenção. Não, mas nós estávamos em mesas... Não, mas agora parece que sou uma pessoa cusca. Porque no episódio passado eu estava a ouvir uma conversa na discoteca. Agora estou a dizer que não ouvi nada, mas não sou nada cusca. simplesmente, nós estávamos não é? coladas. Aquilo estava-me a incomodar e a minha visão estava tipo. E nós estávamos colados. Estávamos- As sim, nossas as mesas mesas eram estavam coladas. próximas, sim, sim. Ou seja, pá, tu podes não ser uma pessoa cusca, mas é difícil não reparar numa coisa destas, principalmente porque... E eu lembro-me já de ter ido Não, a e gostar... quando nos incomoda, o nosso foco atencional é muito maior. Nós focamos muito naquilo que nos incomoda, que nos causa desconforto. Sim. E isso estava-me a incomodar, Sim, logo sim. não E conseguia. eu acho que, por exemplo, reparei mais por causa da questão do empregado. Principalmente porque eu sou, e acho que tu também, aliás, não acho, tenho a certeza que tu também és assim, a questão de, sei lá, tratar os empregados como se fossem meros mordomos ou assim. Não acho piada nenhuma a isso. Acho que é uma falta de... Isso sim, eu acho que é falta de educação, independentemente do teu status, da classe, entre aspas, a que pertences, o dinheiro que tens, etc. Tratares mal ou fazeres de mordomo ou fazeres até de parvo quem está do outro lado, eu acho que isso é ridículo mesmo. Sim, sim, É ridículo. completamente. E aquilo deu-me nas vistas ele estar ali, porque ele, de certa forma, por ter que fazer o trabalho dele, tinha que ficar ali. Ou seja, nem estava a dar tanta atenção. E houve toda a gente, o staff todo, com montes de atenção com elas. Ah, sim, Obviamente, sim. tipo, super atenciosos, super simpáticos para nós também, apesar de que nós, enfim, não pedimos, se calhar, tantas coisinhas, nem estávamos com aqueles pormenores todos que elas estavam, mas super simpáticos, impecável. E sentir que, coitado, tinha que estar ali, porque a foto do champanhe ainda não estava bem, ainda não tinham metido o filtro certo e não sei o quê. Ah pá, por amor de Deus, poupem-me um bocadinho. Imagina, aquilo já era tarde até. Eu lembro que eu Eram saí a correr 10 para fazer o live, portanto. Já eram 10 e tal, quando elas... 10 Não, exato, mais que 10. ou mais que 10, porque nós saímos Portanto, lá eu para estou a pensar, olha, quase 11, Se sim. cada brinde que elas fizeram tiveram que repetir 10 vezes, Fogo, ficaram lá até à meia-noite, ou mais. aquilo fechou e elas continuaram lá. Até amanhã de manhã estavam elas. Ainda não está bom, ainda não está bom, ainda estou na sobremesa. Caraças. Não, mas é. Mas eu estava a dizer essa questão da realidade, porque se calhar se nós não tivéssemos assistido,
Imagina que eu a seguia. Se eu visse aquilo, provavelmente tinha pensado, ei, que jantar fixe, que... Foi bem Ei, curtido. bem curtido, a garrafa de vinho, Grande um drena, bom é. shampoo. Oh, Inácia! Por amor de Deus, grande drena. Está a brincar. Estavas. Queres que Acho- eu diga o que é que tu dizes? Podes dizer. É o que é. Mas é. Ela diz assim, está constantemente a dizer, isto não está a coiar. Mas é Ai, brincar. Inácia. Não, mas é Não, não brincar. é, não é. Esse é o É, problema. mas eu às vezes não encontro essa palavra para dizer isso. Tipo, está... A quê? Qual é a palavra que substitui? Não está, olha, bater é melhor, se calhar não está a Bater. Também é bem mau. É tudo mau. Mas pronto, nós felizmente, pelo menos por enquanto, posso dizer que ainda fazemos uma boa separação dos dois mundos, entre aspas, e não nos deixamos influenciar por aquilo que são. E viver nesse mundo, eu acho que... E viver. Nós Exato. conseguimos viver acima. Aliás, eu acho que nós, se calhar, para aquilo que fazemos, até vivemos demasiado no mundo real, porque há muitas coisas que nós provavelmente até poderíamos partilhar e muitas vezes esquecemos-nos, mas não é por mal, é mesmo Não que é estamos tão a demasiado. É o que é. Sim, mas muitas vezes nós estamos tão dentro do momento, Sim, ao sim, viver sim. as coisas, ou o que quer que seja, que nem há aquela coisa de ir para pegar no telemóvel e filmar. Não nos lembramos. É verdade. Mas também pode ser uma questão de hábito. Se calhar daqui para a frente vamos começar a ter cada vez mais essa atenção. Sim. Mas eu acho que também quem não tem essa atenção ainda faz mais, estás a ver? Porque pensa que ao fazer mais vai chegar ao nível que quer chegar a nível das redes sociais. Isso eu estás a acredito, perceber? Portanto, aquelas raparigas via-se claramente que não eram pessoas que... Eu peço desculpa. Tu fazes sempre É isto em todos verdade, os eu acho que é do episódios. Baileys. Claro que é do Baileys, mas não há um episódio em que tu não rotes. É verdade, mas... assim, Nós temos que começar a fazer um corte nestes pequenos arrotos e depois dizemos... Não, mas eu não we're back." arrotei. Mas faz, Fiz assim. faz aquela pausa do... E depois fica aqui preso. Eu fiz só uma desvia dela. Continuando, sim. Estava a dizer o quê? E via-se claramente que elas ainda não eram, mas fazem a vida de quem é. Pelo aquilo que pedem, porque nós podíamos ter pedido o mesmo, só que não nos faz sentido. É verdade, Tu podias ter pedido um Moexandô? podias. Muito Não bom. podias porquê? Não sei, eu não sei. Não sei. Claro que Sempre podias. Só que não o fazes. E elas vê-se claramente que eram raparigas que não têm vida que estavam a expor. A diversão que estavam a vender Sim, não era... isso é o que me faz mais impressão, é tu venderes uma alegria ou uma diversão e não a tens. E atenção, isto é uma cena, que é o que eu digo, isto já é quase um assunto banal de se falar, porque já toda a gente tem noção que muito daquilo que vem nas redes sociais muitas vezes é mentira. Ponto. É mentira no sentido em que as coisas parecem muito mais divertidas, muito mais bonitas do lado dos stories e das publicações e muitas vezes do lado de cá. Sim, quantas vezes tu não sabes metade da vida das pessoas que... E depois de repente sai uma notícia e tu... Não impossível! acredito! Impossível! Mas pareciam tão felizes. Ainda no outro dia vi que eles estavam ali a ver o pôr do sol juntos. Olha, e agora separaram-se. este ano que tem sido o Exato. ano das separações, de certeza que há por aí muito casal que se calhar aos nossos olhos parecia... Exato. Por acaso agora não me Aos estou a meus lembrar. não, porque eu também não Tu vejo não estás muito dentro, mas se calhar pareciam muito felizes e contentes. Yeah. ou pelo menos muito, ok, isto nunca vai acabar, ou pelo menos não daqui a um mês, e entretanto parece que anda aí Uma semana depois. uma febre qualquer, Mas bicho sabes, qualquer. por exemplo, eu quando trabalhava na praia, nas motas de água, havia uma altura, mas muito mais com estrangeiros. Sim. Na altura do Afro Nation, Sim, de sim, Rolling sim. Loud, vinham muitos. E era muito esta sensação. Eu senti que eles viviam para o Meter, telefone. sim. Não estás a entender? Tipo, eles não se importavam de deixar cair o telemóvel na moto d'água, Mas eles tinham de levar. eles tinham que levar, Sim. tinham que filmar, tinham que fazer, tinham que... Sim, sim, Não sim. podia ser antes, não podia ser depois, tinha que Mas ser no e- momento. O sofá, estavam no meio do sofá, do insofá, que quase não te consegues agarrar Mas com as tinham duas que mãos, estar a mas eles filmar. tinham a terceira mão para filmar. Pois. Se fosse preciso, pá, davam um telefone a um desconhecido para... Mas olha que eu acho que isso passa-se um bocado em tudo o que é... Lá está, nem é preciso ser um evento social, porque vimos agora um jantar que supostamente era um ambiente de um fechado, aniversário, privado. com 3 pessoas, mais fechado, mas eu acho que, por exemplo, em festivais é um sítio onde tu observas muito isso. Se for sim, preciso, sim. as pessoas nem ouvem. Desculpa, A música, agora fiz uma dinácia. Tive de... enfim. estás bem a abusar, uma Desculpa. dinância. É que as pessoas, se for preciso, nem
Ouvem o sabem artista. muito bem o que é que vai acontecer, não estão a ver o artista, limitam-se a, ok, bora escolher, desculpem, podem escolher aquilo que é o melhor look e é só isso. E atenção, hoje em dia, acho que muito também se calhar por influência daquilo que nós víamos lá fora, com o Coachella, com todos esses festivais grandes, que nós começámos a ver grandes celebridades a vestirem-se e as fotos dos looks e não sei o quê, obviamente que isso depois nós também queremos ir bem, e nós próprios fomos ao nós, Claro, e ao tu nós esmeras-te para isso. e tu vais também. e queres ir bem vestido e tudo mais, não é isso que eu me estou a referir. Mas quando chegas ao momento, tu estás colado ao Exatamente. telefone, e tu nem estás a ver, nem estás a apreciar, nem estás a sentir aquilo que... Porque nós, obviamente, tirámos ali umas fotos, mas o resto da noite foi a passarmos de palco em palco, a vermos os diferentes artistas, A etc. falarmos. A falarmos, ou seja, acho que tem Não, que haver um equilíbrio. E eu acho que as pessoas que nos encontraram lá podem perfeitamente confirmar que nós não éramos pessoas, estávamos tipo... Não, nós estávamos Estávamos tipo... copo na mão. Cabo na mão... Vá, também... Eu estava a beber Coca-Cola, como sempre, mas noite de loucura! Ai, não devia ter... Sim, eu quero falar aqui de um assunto. Não queres? Que é- Fico bem revoltada. Não estou revoltada, mas deu-me piada porque uma suposta noite de loucura que saiu, eu estava a Coca-Cola, por isso foi tudo menos uma noite de loucura. Eu estava a conduzir, estávamos a ver o que é que Tu foi é que naquele parecias que dia. estavas louca. Eu é que E eu é que estava a louca. beber um copinho de casal de sangria. Garcia. Yeah. O que é que foi? Nós estávamos a ver os Arctic Monkeys. Arctic Monkeys, tipo, bué... Nós tipo... Rolling back to you. E o gajo ali ao fundo. Pá! Pá, nós vimos. Eu vi. E tu avisaste. Eu e mirei. E eu depois vi, sim. Continuando. Mas eu acho que é preciso haver esse equilíbrio. Porque, senão fica um mundo mesmo estranho. Já está um mundo mesmo estranho. Já está um mundo mesmo estranho. Mas pronto, não vamos falar também sobre esse mundo mesmo estranho, porque é mais do mesmo, não é? Não, é mais do mesmo, mas eu acho que convém e é bom falar-se disso, nem que seja para gerações que venham a seguir, que é encontrarem um equilíbrio. É bué. E sabes que eu acho que também é uma coisa boa. Não sei se tu concordas, mas Provavelmente não. Provavelmente não, porque nós, a nível de estética de Instagram também é um bocadinho diferente. Sim. Mas eu acho que hoje em dia também há muito aquela cena de um Instagram mais orgânico, ou seja, fotos que parecem que são tiradas no momento, sem qualquer tipo de preparação, assim. Isso é bué. Tipo o que eu faço, estás a Yeah, ver? tipo o que tu tentas fazer. Não, Desculpa. mas por acaso eu faço isso. Eu não metes filtros. eu- Pronto, é isso. Não, eu não meto filtros, eu não meto tipo ângulos XPT, eu não faço nada disso. Tiro no momento meto. Mas eu acho que isso, há quem faça uma grande preparação para conseguir alcançar isso. Claro, que não é o meu caso. Não. Não, oh Inácio, Tu para não de procuras difamar. ângulos específicos. Não, eu quando digo isso é naquele do género, faço toda uma preparação para algo parecer natural. Do género, deixa-me meter aqui este copo metido como se estivesse aqui sem querer e vamos... Não, nada Estavas a disso. falar do ângulo das fotos. Está bem, é sempre um ângulozinho, mas isso é o básico dos básicos, por amor de Deus. Mas eu acho que isso está um bocado, e eu gostava que isso se tornasse uma cena, mas mesmo tipo, ok, tiras a foto naquele segundo e metes. Sem grandes preparações. Sabes sem- disso? Porque eu acho que assim as pessoas não perdiam tanto tempo, muitas vezes, a fazerem grandes colagens e grandes coisas. Mas eu também acho bonito, tipo assim, uma foto bué trabalhada assim. É pá, quando perdes uma hora nisso, eu não acho grande piada. Então, e se as sinceramente. pessoas que vivem nesse mundo gostam de trabalhar nessa área? Então estão a perder a vida que está à volta delas. Se por cada foto ou por cada story que metem. Não, estão não é ali uma isso. hora- Imagina, fazer sessões e não sei o quê, isso não é orgânico. Sessões fotográficas Mas não eu, é eu também orgânico. faço sessões. Pronto. Eu digo a nível de conteúdo rápido. De de stories. e não sei o ok, quê. isso é uma coisa. Porque muitas vezes tu viste o tempo que elas estavam a perder era em stories, não era em publicações. Sim. E há muita gente que faz o mesmo. Eu acho que tu perdes muita coisa. Eu agora estava-me a lembrar de uma cena bem engraçada, desculpa. Conta lá. Daquela rapariga que caiu à nossa frente. Desculpem, foi por causa deste pensamento de nós perdes as coisas que estão à tua volta. Opa, eu vou bem contar isto, não tem absolutamente nada a ver com o tema, mas Isto é mesmo uma contar. mixórdia. Isto é uma... Hoje é que estavas a ser uma mixórdia. É uma mixórdia. Foi, nós estávamos no Nós Alive e estávamos sentadas naquela parede da... Não interessa, estávamos sentadas Não, encostadas a uma cena. Encostadas, pronto. E estávamos a ver o concerto, foi no dia até de Sam Smith. E
à nossa frente estava Um casal. também sentados, super relaxados, Descontraído, tipo. super a falar bem na boa, a rir e não sei o quê. E Mas a miúda estava com o telefone, não estava? Então tem a ver, tem tudo a estás a ver? ver. Isto é uma pescadinha de rabo na boca, afinal tem a ver. E Yeah. do nada veio uma rapariga com de telefone na mão. Ela estava a andar assim, a olhar A para andar. baixo. Ela estava tão distraída, tão, que ela tropeça nas pessoas e fica assim tipo Ela prancha. fez um escorpião em cima dela. Tipo em cima das duas pessoas. Imaginem o que é vocês estarem descontraídos a falar, sentadinhos no chão a apreciar um concerto. Ai, até estou a chorar porque isto não teve tanta piada. Eu digo-vos uma coisa. E ela tipo... E ele do nada tem uma gaja a cair-lhe em cima. It's raining woman, hallelujah, it's raining woman, hey, yeah. Opa, mas uma coisa, eu não vos sei, acho que nem dá para descrever, mas E nós atrás a ver imagina, todo ele aquele ficou com festival. a cara mais à toa da vida porque ele levou do nada com 50 quilos em cima dele. E ela também não percebeu o que é que aconteceu. Ela não percebeu. Ela levantou-se. Ela levantou-se, ai desculpa, e foi-se embora, tipo, é constrangida, como é óbvio, eu também ficaria. E depois os dois a olharem, o casal a olhar um para o outro, a rirem-se Portugal também. aqui. Do género. E entretanto foram-se embora porque tiveram mais uma outra pessoa. Ai, calhar nele. E eles foram. E então, Se calhar estamos mal eu acho que aqui. foi do género, opa, esquece, vamos para outro sítio, esquece, não está bom. Mas aquilo, mas lá está, moral da história. Não andem com os olhos no telemóvel, andem com os olhos no mundo que vos rodeia, se não são capazes de fazer um escorpião em cima de alguém. Pronto, é a moral do episódio de hoje. E acabou. Tchau! Estava doendo para rir. Ui. É que nós dissemos que íamos contar esta situação noutro episódio qualquer. Bem, passando para assuntos sérios. Não há sujeiros neste podcast. Pois não, Ai, peraí. mas pronto, foi essa situação, saímos de lá. Ahm, enfim, viemos para casa e no dia seguinte fomos para Lisboa. Epá, que bela ponto que eu estou a fazer nestes assuntos agora. Ai, desculpa Oi, estarem a ouvir Cássia. um podcast só uma pessoa a rir. Estou só a rir. Já estou a chorar. Eu também. Ah, pá, está um calor nesta sala e digo-vos uma coisa, esta casa é uma sauna. Poça. Olha, compra um estúdio. Olha a reclamar-te da sala. Por vai falar em lá comprar um mesmo. estúdio, Olha. o que é que me apetecia? Comprar uma casa? Isto porque... Ai, esse riso agora vai furar os tímpanos de alguém. Foi bom? Foi bom. Foi. Foi bom. E porquê é que me apetece comprar uma casa? Foi bem bom, essa transição foi bem boa. Foi bem boa. A falar em estúdio. Lembrei-me que quer comprar uma casa. Mas a possibilidade de um jovem hoje em dia comprar uma casa é Não, reduzíssima. mas isso foi uma conversa que nós temos tido muito esta semana. Apesar de ser algo que nós falamos muitas vezes, porque cada uma quer a sua... Para de poça. Cada uma quer a sua independência a esse nível e poder, sei lá, fazer assim, por exemplo, um upgrade em relação ao carro, em relação à casa, etc. E o que é que se passou? Foi, nós depois desse jantar, acho que foi até no dia seguinte que nós fomos para Lisboa, porque tínhamos Sim. lá um compromisso. Sim. Ai pá, desculpem. E então, nós estávamos a ir para Lisboa e eu disse à Inácia qualquer coisa como... Ah pá, queria estar na minha casinha pá, agora. eu, neste momento apetecia-me chegar a casa, mas sentir que é só a minha casa. Sentir que posso estar 100% à vontade. Isto porquê? Eu moro com Outras duas pessoas. Com outras duas pessoas, com dois rapazes, e entretanto vai haver ali uma questão que vou passar a viver com um terceiro. Nem que seja só ali por um curto espaço de tempo, mas vai acontecer. Depois vai haver uma troca qualquer. Depois vai haver uma troca, enfim. Troca de parceiros de casa. Sim, mas isso é comum, porque é o que toda a gente passa... Setembro, e é o que toda a gente passa quando está a alugar casa e com outras pessoas, quando está a partilhar quarto.
A partilhar quarto. Calma, ai que casa! Confusão! Quando está a partilhar a casa, graças a Deus não partilho quarto, bolas. Nem cama. Nem cama. Que a minha cama também é pequenina. Poça. E pronto, e deu-me muito esse pensamento de gostava tanto de estar no meu espacinho, mas quando eu digo no meu espaço e quem vive em quartos, estudantes, e eu acho que se acentua mais esta questão e esta vontade de sair, principalmente quando já tens a minha idade, porque eu sinto que quando tu sais de casa e vais para outra cidade com os teus 18 anos, 19, o que seja, mas estás naquele ambiente ainda de universidade, É isso que eu quase ia uma dizer. normalidade. Imagina, não é bem pela idade. Também é pela mas situação. é pelo ambiente. Sim. Por aquilo que tu estás. Epá, poça. Ficaste aflita de te rir, não é? Pois. É que eu também. Não é é por aquilo que tu estás a fazer, Sim. pelo aquilo que tu estás a fazer, pelo ambiente, pelas pessoas que te rodeiam, e tu já não queres. Se tu não estás num ambiente de estudante, acabado de todo shitex e não sei o quê, tu já não queres estar a viver com esse tipo de pessoas. Não quer dizer que tenhas alguma coisa contra Eu elas, acho que não é o mas tipo de pessoas, não é o é tipo de mesmo- pessoas, o tipo de não- vida o que tipo essas de pessoas vida, levam. sim. Pronto. Sim. E tu não queres estar associado um bocadinho a isso, porque já estás noutro level. Exatamente. Pronto. E eu dentro da casa disse isto. Não sei se te lembras, que eu disse que a próxima coisa que eu gostava de fazer era, na altura disse, que depois de acabar o mestrado, aquilo que eu queria fazer era alugar uma casa, ainda Sim. sabendo que não era só minha, queria alugar uma casa com pessoas que estivessem no mesmo ritmo que eu, ou Sim, na eu mesma lembro-me que na visão. altura ou até na- disseste do género, dividir com alguém, nem que seja, apesar de que isso depois também pode dar muito mau resultado, mas dividir com alguém que ou já Conheço. conheces, Exatamente. ou consigam partilhar de alguma forma hábitos. Eu acho que, claro que há essa questão, que pode correr muito mal Porque são amigos. porque são amigos, mas ao mesmo tempo, se souberem encaixar e conseguirem fazer ali uma gestão de horários, Sim. e até, acima de tudo, serem honestos, que é, olha, eu não estou a gostar disto, eu não estou a gostar É daquilo, boa essa comunicação. não sei até que ponto é que não é um bocadinho melhor do que viveres com pessoas com quem simplesmente não tens a mesma afinidade Nunca e é conheceste, normal, e nunca não conheceste. conheces de lado nenhum, etc. E esse é bué o meu standard. e Porque quem- eu sei que se calhar agora, Sim, casa só para mim, dificilmente. difícil. Mas se fosse para partilhar a casa, que fosse com alguém que eu já conheço e que está no mesmo. Sim, Não é tipo. Nem vou dizer na mesma área, nem vou dizer na. Tipo, a fazer o mesmo que eu, mas não tem nada noutro a ver, sim. patamar de, sim. de vida, de escolhas, de rotinas, etc. Uhum. Que não as de estudante shitex, como eu costumo dizer. Mas sabes que eu acho que nem é, pelo menos no meu caso, não é a questão do ser só a cena do estudante shitex e não sei o quê. Que belo nome. É bué. realmente. Tipo, é- tu sais de casa, não estás excitado. Mas é mais aquela questão de, e era o que eu ia dizer, quem vive em quartos sabe, e tu próprio também já viveste e tens muitas até histórias a esse nível. Eu, por exemplo, tecnicamente é a primeira vez a sério que estou a dividir casa, mas tive uma outra experiência há cerca do que um ano, coisa assim, que também estava numa casa com uma outra pessoa. Sim. E só que era alguém que era muito estranho. Pronto, é a única coisa que. Mas muito estranho, eu não vos sei explicar, nem vos vou estar a dar exemplos. Era alguém que me metia muito, muito, muito desconfortável. E eu pensei, ok, isto claramente não é para mim. Entretanto, na altura, isso foi uma pequena fase que eu tive em Lisboa, muito pouco tempo, tipo 1 mês, 2 meses tanto. E entretanto, voltei para Évora e só agora em novembro é que voltei então Para essa casa. para essa casa, não. Para outra casa. Para outra casa, a casa em mas que para estás Lisboa, agora. sim. E o que eu ia dizer é, quem vive em quartos é capaz de perceber que é aquela coisa de o teu único espaço, tu estás limitado a um quarto. A um quarto. Mas isso também não concordo. Isso é boa a tua visão. Não, estás limitado a um quarto porque é assim. Eu, por exemplo, muitas vezes eu apetece-me, sei lá, ir para a cozinha e estar a fazer a minha refeição em paz, estar na minha, estar a ouvir o que quero, a ver o que quero, etc. Não que eu não o possa fazer, porque lá está. Se eu pago uma renda, posso fazê-lo, mas ao mesmo tempo não é a mesma coisa que estás na tua casinha sozinha. Claro que não, mas Pronto, ainda assim, quando da estás... mesma forma que partilhar uma casa de banho, partilhar espaço na casa de banho, partilhar hábitos, partilhar limpeza, partilhar uma data de coisas. Eu sinto que o único espaço que tenho que é realmente o meu é um quarto. E o meu quarto também não é grande por ir além. Ou seja, é óbvio que há dias em que eu me sinto sufocada.
acredito. Como é óbvio. Mas eu por acaso sempre senti que os espaços em comuns também eram meus. Nunca foi. Não consigo. Tu não sentes tanto Não. isso. Por exemplo, se tu estás muito tempo na sala, já ficas bué. Não, mas Epá. nunca consigo estar 100% à vontade de Yeah. poder estar no sofá como... É assim, eu hoje estou só a bater nesta mesa. Peço desculpa se ouvirem barulhos. Parece que estou exaltada, estou elétrica. Tá shitex. Estou shitex. Estás estudando Mas- shitex que acabou de ser de casa. Mas muitas vezes eu apetece-me estar na sala, até porque eu gosto muito de estar no sofá, a ver televisão. E eu não consigo estar 100% à vontade, porque eu sei que a dada altura vai entrar alguém. E já aconteceu, tipo, eu estou, sei lá, deitada no sofá de forma mais descontraída, entra alguém e eu sinto-me logo constrangida. Principalmente porque eu estou a dividir casa com rapazes, não estou a dividir com raparigas. Eu acho Isso que isso também é faz, verdade. faz Eu a sua nunca- diferença. Faz a sua Sou diferença. sensacional. Eu, por acaso, é verdade, mas eu sempre me sentia à vontade nos espaços comuns, mas também nunca dividi casa com rapazes. Só dividi com raparigas. No meu último ano, agora em Guimarães, é que tinha um rapaz. Porque eu mas acho que também era super tranquilo. Se fosse com raparigas, talvez fosse diferente. Sentes? Isso. Eu acho que sim. É que eu estava tipo Sinto-me na à sala vontade, como se estivesse no meu quarto. Vai, não estava nua, mas de resto estava tudo igual. Não consigo. E aí tu sentes bué, tipo, essa cena. Que o único espaço que tu tens na casa é o quarto. Eu não. A casa é minha. Também não é só minha, porque eu não ando Não a deixar consigo. coisas espalhadas. Porque tenho bué OCD nessas cenas. E quem viveu comigo na casa sabe, por exemplo, a Lara, Sim. se deixava alguma coisa espalhada, comigo levava. Mas eu tenho tudo sempre organizado e assim, mas eu sentia que podia estar na sala, podia estar na cozinha, podia estar onde eu Mas eu quiser. sinto que também posso. Ah, Ninguém. Mas muitas vezes tu deixas já às vezes de ir em certo timing. Só isso. Não, é assim, eu sinto que posso fazer o que quero, mas muitas vezes há dias e eu sou. Opa, isto também tem muito a ver com as personalidades. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de estar na minha. Yeah. Eu gosto. Há dias em que eu apetece-me estar mesmo ou em silêncio, ou sozinha, ou, por exemplo, nos dias em que estás na minha casa é diferente, mas é porque eu tenho um nível de confiança contigo que nunca vou ter provavelmente com ninguém com quem partilho casa há simplesmente uns meses, percebes? E é óbvio que é muito diferente, podemos estar à vontade, podemos, mesmo que até esteja cada uma na sua, estás tu no computador e eu a cozinhar ou vice-versa, estás a ver? É diferente, Yeah. é um ambiente mais confortável, sentes-te em casa. Yeah. Ou seja, nem é uma questão de ter que estar sozinha, é ter pessoas Lá está, Como partilhar se- a casa com quem tu já com conheces. quem eu já conheço. Exato, esse Sim. é o standard em que Exatamente. E é o meu. Meu das duas, step up. se é para ires, tem que ser numa situação Assim. dessas, sim. E eu, por acaso, até tenho uma amiga que já me disse, inclusive, se eu queria ir para a casa dela e parece-me uma ideia ótima. No entanto, eu ao mesmo tempo estou numa zona que eu gosto muito e ali em setembro, outubro, gostava de fazer realmente um upgrade para, quem sabe, uma casa sozinha, apesar de ser praticamente impossível, Porque estás em Lisboa. porque estou em Lisboa. Ainda hoje vi uma notícia que Lisboa em que um T1 é mais caro do que no resto da Europa, uma cena assim. Lisboa é mais caro que no resto da Europa, não é? Um T1. Um Acho T1. que o título era do género um T1, eu até tenho aqui a notícia, mas pronto, acho que é isso, um T1. Um T1 em Lisboa É o mais caro do que no resto da Europa, que é uma coisa ridícula. Mas pronto, eu acredito que... e temos aí uma situação... Tenho aí uma situação que esperemos... Temos, já tenho. Tu ficaste Desculpa, um pouco desculpa, não confusa no tenho. verbo em que Eu estou conjugaste. sempre a usar o plural. Pois, e não sei depois- porquê. Não sei, mas depois dizem, ai, ela está sempre a usar o plural. Enfim, Pá, não vou comentar. força do hábito, força do hábito. Mas há aí uma situação que talvez dê e talvez seja uma boa, Mas esse possa é- dar essa mudança. Mas Espero isso é que sim. mesmo um upgrade que eu quero fazer, porque já tive casos muito bons de partilhar a Sim. casa, mas já tive outros muito maus. Por exemplo, em Évora, a minha primeira casa, não foi mau. A parte final é que foi má. A minha primeira casa Sim. em Évora, eu não tinha, tipo, eu ia entrar em setembro, era tipo setembro, eu ainda não tinha casa. E então encontrei uma senhora que ela foi muito simpática e ela disse, opá, enquanto encontras casa e não encontras, tem aqui uma casa que tu podes, pronto, olha, eu vivo é nela, né? Mas tu podes viver aqui, não sei o quê. E vocês não estão a entender, uma casa de estudante não tem nada a ver. Aquilo era tipo uma moradia, uma se calhar, moradia, não é? tipo dois andares, tinha piscina, tinha terreno,
A dada altura ela emprestou-me o seu carro, porque a minha moto, a Ju, enfim, ao inverno não liga. Também E merece um episódio, a Ju. Não é? a Ju também merece um episódio. Com aquelas histórias que tu já me contaste. 1000 histórias com a Ju. Sim. Mas a dada altura ela emprestou-me o carro, tudo bem, tinha grande relação com ela, às vezes não lhe pedi nada e ela, tipo, eu chegava do treino super tarde e ela fazia-me um jantar. Tipo assim, uma relação mesmo, tipo, tranquilo, olha, precisa de alguma coisa? Olha, eu vou às compras, então compra não sei o quê. Pronto, andávamos assim, tipo, sempre a dividir tarefas, não sei o quê. Do dia para a noite ela vira-se e diz: Inácia, tens uma semana para sair desta casa. Fogo. E eu, desculpa, não entendi. E foi isto, tipo, do dia para a noite disse que tinha que sair de casa porque estava-lhe a faltar ao respeito e não sei o quê. O quê? Sim, tipo, porque eu dizia bom dia muito alto. Oh meu Deus, não Sim, pense. sim. E depois descobri outras coisas que... Tipo, o Bom, quê? não vou estar a difamar aqui. Ninguém sabe quem é a senhora Sabe aquela... que Sabe vive no meio de sabe-se lá onde, de Évora. Se nem eu a conheço, Não, e depois ela tinha uma depressão assim um bocado mal... mas isso já é toda uma outra questão. Sim, mas do ela não nada. era... Yeah, e ela de repente passa-se e diz, tens que sair da minha casa. Eu acho que isso foi só uma desculpa. Eu acho que também foi uma desculpa. Eu acho que ela... Mas o que é que ela iria fazer? Qual era a razão? Mas ela podia simplesmente dizer: olha, Inácia, vais ter que sair porque eu quero, por exemplo, Vender vender a casa. Ou quero alugá-la a uma Yeah. família. Yeah. Não, porque isto era temporário, mas entretanto ela disse, fica aqui para sempre. Para sempre. O Até tempo ao que quiseres, fim, até o ao tempo fim, que quiseres sim. fica. Pagas a renda na mesma, tudo bem. Ou então foi influências de outras pessoas. Pá, não sei. O que é certo é que eu comecei a chorar aos berros. Oh, mana, tu não sabes o que aconteceu? Fui despejada de casa. Imagina, tu sais de casa há um mês. Passado um mês, sais de fora de casa. Tipo, estás numa cidade cidade que tu não completamente conheces. diferente. De repente estavas bem, estavas confortável numa casa que sabe Deus. Não, e nunca- digo-vos uma coisa: eu acho que é assim em todo lado, mas. É assim em todo lado, não é? Eu acho. É. Mas em Évora, pelo menos, em final de agosto, início de setembro, já as casas estão Não, estão esgotadas. 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 Eu trabalhava numa lojinha que eu acho que até já te mostrei ali naquela Sim. rua, ao pé da praça, e eu cheguei a ter, lembro-me que estava a trabalhar ali início de setembro, Sim. e eu tinha pais acompanhados com os filhos, tive vários, a irem lá. Por favor, não conheço nada. Vocês que trabalham Sim, aqui sim. no O centro, ano nestas inteiro. lojinhas, O ano inteiro. não sabemos já de nada, já procurámos. Uma escassez. Sim, havia pessoas, eu lembro que nesse ano haviam pessoas a morar em hotéis. E Só para tu eu tinha entenderes. colegas que iam e voltavam todos os dias. Não, esquece. Até Uma arranjarem loucura. qualquer coisa. E então ela é que disse para ficar. E eu, tipo, de repente, Ana, fui despejada de casa. Eu não sei o que é que devo fazer. Sim, tipo, em pânico total. Tipo, eu não tinha casa nenhuma. Pá, ainda estava no primeiro semestre. Depois pensei, Ainda estás a se no, conhecer pessoas. se no primeiro semestre eu não tinha casa, vai ser no segundo que eu vou arranjar. Pois. Que pá, não. De repente, surge uma casa assim. Graças a Deus. Vinda do ar. Eu vi e disse, é minha, pago já e bum. E ela de repente disse, podes, não vais embora, volta. E eu, não estou por isto. Sim, ela voltou atrás com a decisão dela. Sim. Quando eu disse uma semana não era bem isso, era um mês quando Isso não faz arranjasse a qualquer casa. tipo de Não, sentido. completamente à toa. Então fui para uma casa a dividir. Mas mudaste. Mudei. Pronto, ok. Mudei e fiquei nessa casa até sair de Évora. E tive com pessoas espetaculares, todas. Havia assim uma maluca, mas não foi nesse ano, foi no ano a seguir. Mas pronto, lá está. Mas setembro para mim é sempre um mês terrível. Terrível nesse sentido, do alojamento. porque Eu não tenho ansiedade, não sou uma pessoa muito ansiosa, pá. Mas é uma coisa que te provoca... Mas em setembro eu não aquele- consigo sim. dormir, porque para já entra uma casa ali, passado 2 segundos já fostes. Tu ligas, já está Completamente. alugada. Sim. Opa, não já dá. tenho o dia cheio de visitas, já não... Claro que se tu Ok. vais lá às 8 da noite, já das 10 Já da manhã está alugado. comprou. Sim, Pá. sim. Não, eu agora, por acaso, esta casa onde eu estou foi mesmo um achado a todos os níveis, Uhum. zona, preço da renda, etc. E foi porque eu meti um anúncio e o meu senhorio contactou-me diretamente, porque ele estava a contactar pessoas que achava que poderiam ter o perfil mais ou menos indicado, porque assim, imaginem a quantidade de respostas que os anúncios não recebem, não é? Claro. Em Lisboa, Eu tenho que fazer então, uma filtragem. e ter que fazer uma filtragem, etc. Ou seja, ele é que andava a contactar pessoas que lhe pareciam mais ou menos bem para aquilo e dentro se calhar enfim, das características que ele procurava. Sim. Mas eu lembro-me,
isto para mim é mesmo gozarem com a nossa cara. Eu lembro-me de ir ver quartos em que me diziam, mas ver quartos até só tipo às 11 da manhã, não estamos a falar às 8 da noite. Sim. E dizerem, sabe, eu já o aluguei, mas pode ver na mesma. Eu tipo, Oh, rapariga, deixa-me em sério? paz. E depois Tenho mais em coisa. Lisboa, tinha de apanhar autocarros. Na altura ainda nem sequer tinha o meu carro comigo, porque foi antes de eu me mudar definitivamente. E eu basicamente via as casas na altura em que tinha lá trabalhos e aproveitava os dias para fazer isso. Às vezes eu andava feita louca de um lado para o outro para depois me dizerem isto. Sim. Sério? Não. E eu lembro que uma vez mesmo vi uma casa gozarem. em Évora e nunca mais me vou esquecer. E eu acho que contei Por amor de Deus. isso na casa, mas pronto, quem não conhecer a história passa a conhecer, que é, havia uma casa mais ou menos do espaço que vocês estão a ver, era mais ou menos dali atrás, Quantos? aqui atrás, Sim. que se eu pusesse as minhas malas todas no chão, eu dormia no ar, porque não havia mais espaço, e a senhora... Dormias em cima delas. Dormia em cima Atenção. delas, sim, ao mesmo nível que a cama. Sim. Tinha um armário deste tamanho, e tipo, com uma porta, e era daqueles de pano, se de calhar pano, não. os de pano, tipo, montavas. Devia ser para eu Sim. montar e desmontar para ter espaço no quarto. Eu Tipo, cheguei- desmontava o armário e entrava no quarto. Desmontava o armário e já Tem não sei. tudo com uma lógica. E, ela, percebes? e a senhoria, com toda a sua gentileza, disse que pronto, este quarto tem uma vantagem enorme, que é ter efetivamente uma janela. Uma janela deste tamanho. Ou seja, muito tens que fazer a descrição. Porque quem não Desculpa, esteja a ver é no verdade. YouTube, Uma janela Mínima, de... portanto. Estão a ver um A4, o caderno? Pronto, isso, mas enquadrado. Pronto. Então, a senhora disse, este quarto tem uma vantagem. A vantagem é que efetivamente tem uma janela onde as senhoras podem abrir e respirar o ar puro. E eu simplesmente abro as janelas, estico o braço e toco no prédio ao lado. minha querida, ela não deixa de ter razão. Eu tinha uma amiga que vivia num quarto interior. Tinha uma janela que dava para o corredor. E era lá em cima da parede. E era um quarto que mais parecia um corredor. Um sótão, portanto. Não. A também janela não era. lá em cima só Não, diz porque um pelo sótão. menos o sótão se calhar dava janela para o céu. Ali era mesmo janela para a parede do corredor. Lindo, adoro. Lindo. E eu quando faço assim, estico e digo, mas eu estou a tocar no prédio do lado. Olha, era uma rua que tinha 2 centímetros, cabia 2 dedos. Se alguém calçasse 37 já não passava de lado naquela rua. E a senhora disse, e eu, mas isto parece uma coisa assim. Sim, foi feita mesmo, ela não existia, a janela foi feita mesmo só para Só para para dar um isto. bocadinho de ar. Para dar um bocado de ar. E eu pensei, mas onde é que eu me vi meter? Quanto é que é? 50 euros por mês? E ela, não, 250. E eu, amanhã. Até amanhã. Não, e eu cheguei também a ver cá, se calhar não chega a ser... Quer dizer, eu acho que está ao mesmo nível dessa. Mas eu lembro-me de ver uma casa, não, um quarto, em que a cama ficava precisamente entre as duas paredes. Tu mal tinhas espaço para meter a mão para entalar os lençóis. Não sei como é que eu ia mudar a cama, mas tinha de tirar o colchão para fora, fazer uma cena assim do género. Tinha realmente uma janelinha Não também. mudavas colchão, não mudavas mudava. lençóis. Mudava já de colchão. Cada vez que Também. tinhas que pôr mudar lençóis. Não, porque também não o conseguia tirar do quarto. Ou seja, era difícil. E depois não tinha sequer uma mesinha, tinha um desses armários. Aquilo não é um armário, é um. Sabe-se lá o que de pano? Pronto. Aquilo é um charrio de pano. É um charrio de pano, exatamente. Um charrio de pano e pediam. Atenção, isto é em Lisboa, 450 euros. Eu não tinha nem espaço para meter os meus necessaires, que não são muitos, percebes? E para eu não ter Porreta que espaço. tu és. E para eu não ter espaço para meter os meus necessaires, imagina. Epá, por amor de Deus. Sim. É impossível. Com os preços que se praticam hoje em dia, isto é uma cena já super falada e é daquelas coisas que nós falamos e não há mudanças, porque tem mesmo de ser algum tipo de legislação, algum tipo de lei a ser implementada para isto ter um limite. Porque daqui a bocado, acho que nem o céu é o limite. É tipo, sei lá, Marte ou uma cena assim. É que é um abuso. É um abuso, não há um bocadinho de bom Não, senso. é verdade. E eu pensei que, imagina, por exemplo, quando eu fui para o Porto, pensei que as casas iam ser mais caras do que em Évora. Mais barato. Aliás, encontrei a casa Mas que eu tive Évora mais está a barato. ficar também muito Évora muito inflacionado. caro. Fui Está para muito Guimarães caro. e pensei, deve ser mais barato que o Porto. Sim, Igual. pois. Está tudo caro, mas eu por acaso, Ave Maria, tenho mesmo de dizer, eu penso nas minhas casas, nos 5 anos que eu tive fora, nas 5 casas todas foram, nos 5 anos, as 3 casas que tive foram todas incríveis. Eu tive sempre uma sorte. Digo-te uma coisa, aquelas que tu me mostraste, pelo menos acho que foram 2 que tu me mostraste, muito giras. Muito bom, mesmo. Em Évora, Sim. excelente para as condições que havia. Porto igual e Guimarães igual. Sempre os mesmos preços.
entre 300 e 350, mas lá está, setembro é penar. Eu estou colado ao PC e não desligo. E imagina, eu tenho que ver, e depois eles dizem, quer combinar a visita? E eu a pensar, sim, claro, estou aqui no Algarve. Vou combinar a visita. Bem, sim, 10 minutos estou aí. Sim, mas isso é outra coisa. Tu tens que estar no sítio, senão ainda menos chances tens de conseguir alguma coisa. E o meu senhorio na última de Guimarães, ele não queria alugar porque não me ia ver. Pois. Tinha medo que eu fosse tipo, sei lá, burla. Estás a ver? Alguma coisa assim. Sim, ou que não gostasse de mim, porque eles também gostam de conhecer e perceber a energia da pessoa. Exatamente. E também percebo, porque estão a alugar a casa eu deles. Percebo, não é? Eu acho que é sempre bom perceberes como é que a pessoa é. Claro, o básico. Ao vivo e perceberes o tipo de discurso que tem contigo, etc. E eu aceio. E então eu acho isso super normal, mas quase que eu não tinha casa em Guimarães por causa disso. Por causa disso. Yeah. Mas também é complicado. Eu estou no Algarve, como é que Não, vou mas ver uma isso casa é no Porto? É muito complicado mesmo. Sim. Mas consegui. Mas é uma situação, esse tempo para mim, só de pensar, dá muita ansiedade a pensar que tipo de pessoa é que me vai calhar na casa. Epá, tenho tanto medo. Isso é. Não sei, que hábitos é que essas pessoas têm em termos de cozinha? Eu detesto uma cozinha cheia de... Suja, ponto. Suja ou com comida ali. Ou que deixam a cena para lavar no dia a seguir. Dá-me um OCD que apetece-me partir a panela com a cabeçada. Logo. Queres? Compra. Eu não faço, eu não vou lavar tudo. Que tipo de pessoa... imagina, depois quando tu alugas a casa, tu não sabes, tu não vais perguntar ao senhorio quem é que são as outras pessoas. Sim, mas muitas vezes até te explico. Explicam, mas tipo não... Da experiência que eu tenho, quando eu ia, por exemplo, fazer as visitas, os senhorios quase sempre me explicavam quem é que estava nos outros quartos, mas claro que isso não te dá uma noção de como é que as pessoas são realmente, não é por eu saber o emprego da pessoa e a idade e se é rapaz ou rapariga que eu vou perceber como é que a pessoa... Mas, por exemplo, eu disseram várias vezes que é estudante. Está bem, mas foi outro estudante de mestrado ou de doutoramento, é diferente de um estudante acabado de... É muito diferente, sim. E eu cheguei a ter os dois tipos, doutoramento, a viver comigo e primeiro ano, não é? Sim. Então é completamente diferente. Agora lembro-me de uma, por causa estás a dizer isso, que eu cheguei a ver uma casa que até era porreira, e o quarto era porreira, apesar de ser se calhar um bocadinho mais caro do que aquele que eu estava agora, mas era ali também na zona, etc. E o que é que me fez desistir? Porque eu estava mais do que pronta para avançar. Ela também disse que me queria alugar a mim, tendo em conta as pessoas que tinha tido a visitar, que fazia todo sentido ser eu, etc. Ela era super controladora. Ai, que horror. Então quando ela se mete a falar comigo, a dizer a que horas é que o do quarto ao lado tinha chegado e que via e que não sei o quê. E é tipo, tu quer dizer, eu já te estou a pagar uma renda. É assim, eu sei que a casa é uma coisa que é tua e não sei o quê, mas eu estou a pagar uma renda e não é uma renda pequena para um quarto. E ainda tenho que estar a ter o controlo de uma senhoria que sabe a que horas eu entro e saio. Não podia sequer levar ninguém lá acima sem aviso prévio. Ou seja, se tu quisesses, por exemplo, ir beber café, lá, café. Estás a ver, tipo, ir beber um cafezinho ou ir jantar. Eu tinha de avisar previamente com, pelo menos, umas horinhas de antecedência, umas boas horas de antecedência. E ela não vivia lá. Não é uma questão de, ok, há que haver aquela consciência. É o que eu faço hoje em dia, de avisar os teus colegas de, olha, vou levar X pessoa, ou vou ter aí um jantar em casa, posso, não sei o quê. Por acaso não é isso. Eu, por acaso, tenho... Imagina, mas só também... do género... Imagina, vou ter um jantarada lá em casa. Não, mas isso avisa-me sempre. Aí sim, ok, porque é assim, outra pessoa está a estudar ou não sei o quê, precisa... Sim, mas pronto, uma coisa é haver esse pequeno aviso a quem mora contigo. Agora, uma senhoria que nem mora ali, eu tinha que lhe estar a mandar uma mensagem cada vez. E atenção, ela disse-me que tinha de ser uma coisa excepcional de uma outra vez. E eu pensar... Desculpa, comigo, desculpa, não. É que não mesmo. E a casa era muito fixe, mas eu pensei... Eu ter a minha liberdade completamente condicionada, já basta eu estar a pagar um quarto a um preço que se calhar, enfim, é bem puxado para um quarto, porque hoje em dia já está tudo puxado, mas pronto, e ainda tenho que levar este controle. Não, nem pensar. Não, e eu lembro de um exemplo que alguém me deu, que era uma casa, 200 euros por mês, e eu, em Lisboa, fogo, é barato. A senhoria vive contigo, lava-te a roupa, mas não podes tomar banho mais do que 10 minutos. E uma vez... ela corta-te. E ela corta-te a água. Sim. Água fria, tudo. E depois era do género, não podes chegar depois das X horas. Não podes... Está tudo doidinho.
Então, mas agora, e se eu tiver que fazer depilação? Fica ali com a depilação meio. Ou tomo banho 2 vezes? Não, fazes por etapas. por secções. Na segunda fazes axilas, na terça fazes pernas, meia perna. Meia, da olha, então, então. Na Depois já quarta não lavas fazes o cabelo. Então não lavas o cabelo, tens de sim. avançar. Mas é assim, depilação ou lavar o cabelo? Tem que escolher. Escolhe, qual é que é preferível? Pá. Depilação porque o cabelo podes simplesmente meter um rabo de cavalo e está fixe. Yeah, mas depois já quem não gosta de rabo de cavalo que eu ponho. Exato. Exato. Mas isto tudo para dizer o quê? Que nós agora queríamos que... acho que tanto tu como eu queríamos que setembro fosse assim também. Porque nós vemos setembro como um mês Do recomeço, de novos capítulos, novas etapas, organizar também muito bem a nossa vida e o que queremos daqui para a frente e tudo mais. Acaba por ser uma altura em que se estabelecem muitas metas e queríamos também conseguir ter um espaço, um sítio, uma casinha que fosse qualquer coisa, mas é impossível, é impossível. E eu sei que tu não queres quarto, ou seja, dificilmente, mesmo que tu quisesses fazer uma mudança para Lisboa, por exemplo, hipoteticamente falando, Ok. mudava de cidade pela Carolina. Sim, Não, não, eu só para ficar bem. estou a brincar, não é isso, mas nós já falámos muitas vezes que é lá que também tens muitas questões profissionais e que acaba por ser o sítio mais fácil para fazer muita coisa que tu tens em mente, que eu tenho em mente, apesar de eu já estar lá, mas nós sabemos que até certo ponto se calhar seria vantajoso para ti conseguir ter o teu espacinho lá. Sim. A questão é que, tendo em conta Espécie que o se lá nosso se pratica. rendimento, O nosso rendimento, que, enfim, está numa fase que está assim um bocado... desmaiada. em Desmaiada no stand-by, sentido até de... as coisas que nós queremos que saiam estarem Ainda não concretizadas, saiu. sim. É do género, ou vais para um quarto a dividir e corres esse risco de não gosto das pessoas com quem vivo, não estou completamente à vontade, etc. Que não é bem o meu caso, eu é mesmo querer o meu espaço. Ou então não vives. Pronto. Não, ou voltas para a casa dos teus pais, que é o que a maior parte dos jovens faz depois de estudar. Sim, e no teu caso limitas-te a ficar em Portimão. Portimão. Pois. E é isto. E depois temos aqueles dias, tipo ontem, em que andávamos... Perdão, desculpem. Andávamos a ver todos os jeeps que passavam. Ai. Nós adoramos SUVs e jeeps e... não sei qual é que é o melhor nome para dar, porque não é bem um É jeep. Jeep. Não é? Não, é Jeep, mas com G. Não é da marca. Jeep. Não é isso. Há quais? Não, eu estou a falar do modelo em si. Ah, o modelo em não si. Não é um jeep. Aquilo não é um jeep. É tipo um... Pronto, é um Range Rover. Sim, Mas tipo género Range Rover. linha Range Rover. Sim. E queremos assim. Yeah, e depois assar. deste carro, quer dar upgrade para um Jeep. E é tipo, nós nem uma casa conseguimos, quanto mais um carrão É desses. verdade, é verdade. E foi... Não, cancela. Não é não é não isso. conseguir. É ser É conseguir ao seu realista, tempo. é ser Não, é realista. conseguir ao seu tempo. Cancela. Mas eu não estou a dizer que não vou conseguir eventualmente. Disseste não conseguir. Não, Não neste disseste, e eu estou a apontar o dedo Neste porque foi o que tu momento- fizeste. Neste Ok? momento, já eu gostava, a minha prioridade seria conseguir arranjar um cantinho meu. Casa, yeah, Seja claro. e isto é a mais pura das verdades, fosse um T0. Ou um T4. Opa! Não, achas? Nunca. Não, mas mesmo um T0 que fosse, porque eu já conheci pessoas que não querem, por exemplo, um T0. Não lhes faz sentido ter tudo junto. Eu, neste momento, já aceitava um T0. Percebes? Percebo. Porque eu quero ter o meu espaço. Eu aceitava uma garagem Eu também. em Lisboa. Só assim não tinha que vir para o Olha, Algarve para gravar. daquelas que têm, tipo, a cama lá em cima, sobes as escadinhas. E fazíamos grande Vertigem. remodelação. Tipo, a parte de baixo, tipo, a parte do estúdio. Sim. Gravávamos 2 em 1 aí. E depois, tipo, parte tipo lounge. Não é preciso. Isto dá para ser sala. É só tirares... Ah, pois, mas não íamos estar sempre a montar e a desmontar. É tipo canto de Mas estúdio. uma garagem não é fácil. Não. Fazes isso tudo. Oh, querida. Tem casa de banho e cozinha, onde é que fica? Vais lá Não, fora. isso é no fazer- anexo. Isso é no Qual anexo. anexo? É uma garagem com um anexo. Sim. Não, é casa com anexo. Ah, casa com garagem. A garagem tinha estúdio. Já estás a pedir muito. Ai, não, mas era bué fixe. Imagina, tínhamos uma garagem com tipo pequeno estúdio e depois tipo um espaço em que estavas tipo mais tipo chill, you know?
Pronto, televisão. eu aceito o meu, neste momento, para setembro aceito um T0 Lá barra T1. está. É esta a diferença. Não. É ela que- ser humilde Então, e mas eu pensar em Eu abundância. prefiro fazer Ser um realista Não. e fazer Eu uma prefiro perspectiva fazer- baixa e... Eu prefiro fazer um upgrade aos poucos do que estar já a querer uma coisa e depois só quando tiver essa coisa, sei lá, eu. Não. Pode ser daqui a 2 anos, 3 anos, 4 Não anos. estou a dizer que é só quando tiveres não sei quando que vais sair da situação em que estás, não. Não, mas eu neste momento prefiro focar-me e prefiro manifestar. Já que gostas tanto de manifestar, vamos a isso. Sim, então diz lá. Prefiro manifestar Sim. o meu T1. O meu Ai, já é T2. T1! Sim. Ah, pensei que era um T0! Não, T1, T2. Ah, a mas preços e com... recentes em Lisboa. Não, mas olha... Vá ao universo. E agora? Descalça-me lá esta bota agora. E agora? Como é que fazemos isto? Olha que vai acontecer. Mas E vai, depois pode ser que vais sim. morder a língua. Não vou morder a língua, mas vou dizer obrigado universo por me ter pessoas boas à minha frente. E ao meu lado. E na minha vida. Boa. Não, mas sabes que eu estou a manifestar e... Pronto, não quero ser muito específica, mas uma das manifestações que eu estou a fazer para me preparar para setembro, no meu mês da gratidão, caso não faças, vai ao live que está fixo no meu perfil para perceberes o que é que está a acontecer no mês de agosto, mês da gratidão. Uma das coisas que eu estou a manifestar é precisamente a casa. A casa, sim. E estou a manifestar... Não vou dizer tudo. Enfim. Sabem, porque neste momento, e fazendo se calhar aqui o fecho do assunto, é mesmo aquela questão de tu estás numa fase, não só pela tua idade, porque lá está, não estás com toda a gente à tua volta, se calhar, quer dizer, eu por acaso tenho muitas pessoas à minha volta que dividem quarto ainda, mas Eu também. sim, mas o que eu digo é, já não estás naquela fase universitária em que é considerado, é o normal, é o que Sim. toda a gente faz. Depois, ao mesmo tempo, por exemplo, eu já tenho coisas, seja material, seja para gravar, seja etc. Eu não tenho onde as meter, eu só se dormir com elas em cima da cabeça, percebes? Ou seja, Não te fazia mal nenhum também, uma ganhavas um pouco de softbox aqui em equilíbrio. cima, tipo... Até me tapava a luz, visto que eu não tenho cortinados. Mas... Mas para quem não tem janela no quarto, dorme com as softbox abertas, yeah. que é para dar luz. Não, mas eu tenho janela, parece que estás a dizer que eu não tenho janela Não, no quarto. estou a dizer para Por quem acaso não. tenho uma varanda. Que fogo, Já viste? caraca. Não é para todos. É para todos. Manifesta a T2, mas com Ai, varanda. por favor, um T1 com varanda. T1 ou T2? Vês como tu és muito... Opa, T1, T2. Estás sempre a reduzir, estás sempre a reduzir. Pronto, vá. T2 com varanda. Boa, exatamente. E então é sentir que também para uma nova fase que venha aí, porque tendo em conta também os meus planos, os teus planos de futuro, daquilo que queres fazer da tua vida, seja de uma marca, seja também do conteúdo que queres produzir para quem te segue, etc. Eu sinto que chega a um ponto em que das duas uma, ou tens um quarto e depois consegues porventura alugar um estúdio que também é caríssimo Fónix, nem vamos por e aí. fazes tudo aí e metes tudo o que tens a meter aí, Ou alugas um escritório. uma garagem ou um escritório, mas também é caro, é que é essa a questão, é que até isso é caro. Ou então consegues, assim quase, hoje em dia já vou dizer que é um milagre, encontrares uma casa fixe a um preço... Continuando? Desculpa. A um preço Fixe. fixe, em que consigas, de certa Fazer forma, tudo unir ali. os dois, que é ter um quarto em que dormes, onde tens as tuas coisinhas, etc. E depois tens o outro que seja um género de escritório barra, Estás-me a ler a mente. sabe-se já. lá o quê. Tudo o que tu precises. E teres ainda o espaço em que possas também conseguir dividir o trabalho da tua depois vida, Tipo que é separar, uma salinha, não é dividir, separar, não Sim, não é dividir, é separar, sim. Yeah. Quer dizer, Não, separar. dividir tipo metade, metade. Não, conseguir Não, separar sim. completamente. Tipo, tu estás numa coisa, não estás a pensar. Não, na outra. Yeah, sim. estás no teu espaço, estás no teu. Cada coisa. Sim. Cada canto. Concordo bem com isso. E, então vai bem acontecer. Vai bem acontecer e é a resolução agora para setembro/outubro. Eu digo que setembro/outubro. Estás bem a imitar-me? Não estou nada. Estás Tu bué. sabes que isto já era a minha cena. Não era a tua Tu é cena. que gostas de me copiar em tudo. Não vês como tu hoje vais vestida? Ai, Tiveste que copiar. minha gira. Peço desculpa por esses ataques. Mas pronto, acho que vai ser essa a resolução. Vai correr bem, porque estamos a manifestar isso. Vai correr bem. Todos os struggles são necessários para termos uma coisa boa. Eu sempre tive struggles em relação a casas, tive casas boas. Portanto, só, se tiver que haver um struggle, ele que venha, que é para depois receber
uma casa boa. Sim, eu não me importo. Estava-me a lembrar de uma coisa que nós falámos Diz lá. esta semana, mas muito rápida mesmo, só mesmo, que do carro, do Jeep, Uhum. que nós estávamos a falar, que nós estávamos a passar, passámos por Évora, e eu estava, tipo, quando estou em Évora, obviamente olho para as pessoas para ver se conheço alguém, porque estou lá, etc, tu estás na tua cidade, enfim. E eu fico tipo, se passar um carro, eu fico a olhar para ver se conheço o carro da pessoa. Mas se passa um Jeep, eu é nem ninguém que olho te para quem conheça. está lá dentro, porque nunca vai ser um estudante. Então eu acho muito que o Jeep é aquele standard do estás noutra fase da tua vida. Estás verdade. na fase. Não é? verdade, sim. Tipo, quem tem Jeep não é nunca um estudante. Muito difícil. Muito Dificilmente. difícil de acontecer. A Dificilmente. não ser que seja de familiares ou de... Yeah, é por isso que eu digo, quando fizer o upgrade deste carro, Sim. Mas neste momento não é prioridade. não é de toda a prioridade, nós estamos muito bem servidas, cada uma com o seu, são maneirinhos, consomem pouco, levam-nos a todo lado, que é o que interessa realmente. Aqui a questão é neste mesmo de um espacinho, porque, enfim, isto está a ser difícil a nível de logística, é uma realidade e nós também nunca escondemos isso. Cancela o difícil. Não é difícil, é. Não, é um bocadinho... É desafiante. É desafiante, ok, é desafiante, porque andamos de um lado para o outro. É desgastante. É desgastante nesse sentido e também acaba por ser... É. Leva-te um bocadinho o dinheiro também. Sim, a Parecendo nível que não. monetário. A nível monetário também Parecendo que acaba não, por pesar. parecendo que sim. Parecendo que, exato, exatamente. E então é a nossa resolução. É isso Gosto mesmo. muito, nós andamos a pensar muito nisso e a falar muito nisso precisamente porque é para a atriz. Venha ele, Vem ele, vem ela. venha ela. Tchim, tchim. Ih, foi bem alto. É para Olha, eles. tens que beber, para não é só fazer o tchim só por fazer. Critica as primeiras pessoas que estão no restaurante a fazerem tchim e depois agora estás a falar, não vivem bebe. na vida real e Bebe. agora tu estás a brindar e não estás a fazer. Bebe. Sou fiz mudo. Tens de olhar nos olhos. Senão... Pronto. E chegámos ao fim É isso mesmo. de mais um 2 em 1. Espero que tenham gostado. Foi mais um episódio que Foi leve. foi leve. Eu senti que também foi outra vez uma mixórdia, Sim. mas também... É a nossa semana. Não deixa de ser a nossa semana. Exatamente, é a Os nossa outros também foram a semana. nossa semana. E nós temos estes pensamentos e queremos... Detalhes que é para fora, Se sabem? repararem, nós muitas vezes estamos exaltadas a falar porque são assuntos que mexem connosco. Achas que isto é a nossa terapia? Eu acho que é um bocadinho. Eu acho que não é a nossa Eu terapia, sinto mas que é um espaço bem fixe para... Não é que seja a terapia, mas é... Sabes que eu sinto que é quase como um journaling. Olha, é um bocadinho. Porque tipo, nós antes de gravarmos, bocadinho. para já não falamos muito dos assuntos que vamos falar, mas revemos muito a nossa semana. Sim. Estás a ver? É quase como um journaling semanal. Mas é bom. É Sim. bem bom, yeah. Mas epá, ri muito neste episódio. Eu também. Provavelmente vou-me levantar os abdominais que cresceram. É assim. Sim, porque alguém anda a falhar no ginásio, não é? Não, és tu. Continuando. Pois sou, Ah! mas tu também. Não, porque eu não ando no Andas ginásio. a falhar no exercício. Deixem nos comentários, Inácia vai para o ginásio. Está na hora. Estás a ficar com o braço magrinho. Gostou estúpida! Ela está a dizer isto porque eu digo isso. Assim. Não, estás bem assim. Não, mas eu tenho que voltar. Só que é bem complicado de um lado para o outro. Lá está. Faço isso Pronto, onde? Em e cima do voltamos- capô! E voltamos ao mesmo e então vamos acabar por aqui porque senão vamos nos exaltar e vamos falar de mais 1001 exemplos. Obrigada por teres visto o 5º episódio do 2 em 1. Foi um prazer para Obrigada mim. a Foi um vocês prazer que para a estão desse Carolina. lado. E continuam-nos a ver, a acompanhar nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, não. No Facebook. não. No YouTube e no TikTok. Ok. E é isso. Um beijinho. Beijinho. Obrigada por estar aí. Tchau. Tchau!